A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus que me dá essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, gravando um vídeo para todos nós. Vamos meditar hoje, irmãos, na palavra do Senhor, falar a respeito de um assunto que muitos não gostam de ouvir, que é a respeito o que acontece com a pessoa após a morte. Tem muitas pessoas que vivem duvidosas sobre esse assunto e muitos, quando ouvem esse assunto, não gostam de ouvir, porque quer viver aqui na terra, quer morar aqui na terra. Mas aqui na terra, irmão, tudo passa. Tudo passa. E tem coisa melhor para nós. Então, a morte é algo natural, que acontece na vida de todos, vai acontecer na vida de todo mundo. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós passaremos por esse processo também da morte. Mas se Jesus voltar, aí é melhor, porque seremos arrebatados, né? Então, o que acontece com a pessoa após a morte? Primeiro tem um estudo aqui, vou ler devagar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja que está em Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o apóstolo Paulo, falando essa palavra aos crentes de Tessalônica, dando um alerta, uma palavra de ânimo, porque o povo aqui da Tessalônica estava ignorante a respeito dos que dormem, a respeito dos acontecimentos futuros, né? E então ele queria trazer aqui com essa palavra um esclarecimento para os crentes ali de Tessalônica a respeito da morte, de quem morreu, quem ficou vivo, o que vai acontecer com quem está vivo, o que acontece com quem está morto, e é o que vai acontecer no futuro. Então ele queria dar uma palavra de ânimo para os crentes de Tessalônica, para que eles não ficassem confundidos a respeito desse assunto. E não é isso que acontece hoje em dia, no nosso meio. Aí o povo está ignorante a respeito de quem morreu, o que vai acontecer depois da morte. O povo está ignorante e muitos estão falando a respeito desse assunto, falando de uma forma errada. Uns falam que morreu, vai, depois volta para cá, para a terra de novo, outro reencarna, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso já segue-se o juízo. Então não tem essa de morreu, vai e volta para a terra de novo, reencarnar. Não existe. Então nós vamos falar a respeito do que acontece após a morte, porque tem que ter tirado essa dúvida do coração de muitos. Eu vou procurar ler alguns versículos para falar a respeito. Espero que possa tirar a dúvida do seu coração e você não ficar com medo da morte não. Não fica com medo da morte não. Só esteja preparado para a morte, né? Preparado espiritualmente para que, se você morrer, você ter certeza para onde você vai, tá bom? Então o apóstolo Paulo queria tirar essa dúvida dos crentes de Tessalônica, que eles estavam sendo confundidos e eles eram ignorantes. Tanto é que eles falou assim para os crentes de Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante, a palavra ignorante não é um xingamento, um palavrão. Ignorante, o que significa ignorância? Ignorância é você não ter conhecimento a respeito de um assunto. Quando você não tem conhecimento a respeito de um assunto, você é ignorante naquele assunto. Quando você tem conhecimento a respeito de um assunto, sabe? Aí você não é ignorante, você é uma pessoa esclarecida.
esclarecido. Por quê? Porque você conhece a respeito de um assunto. Mas o povo aqui estava sendo ignorante a respeito desse assunto, de vida após morte, da morte, e estava ignorante, sem conhecimento. E estavam ouvindo muitas coisas que não eram certeza, e estava tirando a esperança dos corações deles. Então é isso que acontece hoje. Muitas pessoas estão falando a respeito desse assunto, em vez de esclarecer, está trazendo mais ignorância e está tirando a esperança do coração do povo. Aí o povo, já que não tem vida após a morte, então eu vou viver do jeito que quiser aqui. Aí vive uma vida de pecado, uma vida depravada, e morre, vai para o inferno e pronto. Por quê? Porque foi desacreditado por muitos aqui que ensinaram errado. Então é bom aprendermos corretamente a respeito desse assunto para termos certeza o que acontecerá após a morte, tá bom? Então o povo ali Paulo estava falando que o povo ali era ignorante, sem conhecimento a respeito desse assunto. Então as pessoas, elas estavam inseguras com o que acontece após a morte. Estava trazendo consequências na vida deles, né? E sendo ignorantes, não tendo conhecimento, estava trazendo consequência na vida deles. Que eles estavam sem esperança. Imagina uma pessoa sem esperança, ela faz o que vem na cabeça, porque não tem esperança nenhuma de vida após a morte, então ela vive de qualquer forma, de qualquer maneira. É isso que estava gerando no coração deles ali, estava tendo consequência. E isso Deus não quer para o meu coração, nem para o seu coração, ter dúvida a respeito da vida eterna, dúvida a respeito da vida após a morte. Porque ele não vai dar esperança nos corações, né? Vão viver de qualquer jeito, de qualquer forma, vão nos prejudicar aqui nessa terra, porque vamos levar uma vida desacordo com a palavra de Deus, uma vida errada, vai trazer muitas consequências ruins para a nossa vida pessoal, conjugal, aqui, e saúde, e por fim vai ter um prejuízo eterno, né? Então nós vamos fugir dessas consequências e ver o que é certo para recebermos o que é bom da parte de Deus após a morte. Tá bom? Então que esse assunto não traga medo a você, mas possa trazer certeza do que te espera após a morte. Tá bom? Por isso você tem que estar preparado para o pós-morte. Então aqui no versículo 18, fala assim, ó: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Paulo estava pedindo para que eles pudessem se consolar com essas palavras. Sabe que palavra que é? Essa palavra aqui, ó. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os está a trazer com ele. Tá bom? Será que isso dá consolo ao seu coração? Você acredita que Jesus ressurgiu? Que Jesus ressuscitou? Está à destra de Deus? Então que essa palavra te console. Porque assim como ele ressurgiu, assim como ele ressuscitou, assim ele também, se você morrer antes da vinda dele, ele vai te ressuscitar. E se você ficar vivo na vinda dele, ele vai te arrebatar. Então, será que essa palavra traz um consolo ao seu coração e tira o medo do seu coração da morte? Sabendo que Jesus ressuscitou, e se você manter-se fiel, firme a ele, a sua palavra, você também vai ressuscitar? E se você também estiver vivo na sua vida, você vai ser arrebatado? Será que traz consolo essa palavra ao seu coração? Tira o medo do seu coração? Absorva essa palavra e tira esse medo de morrer do seu coração. Se você está de acordo com a palavra de Deus, sendo fiel a Deus, servindo a Deus em espírito e em verdade, afastando-se do pecado, procurar levar uma vida digna do Evangelho, não tenha medo da morte, porque se você morrer, você estará dormindo e tua alma estará no paraíso, descansando, esperando o dia de todos serem arrebatados, serem transformados, para juntos nós entrarmos na eternidade. Tá bom? Então, que essa palavra console ao seu coração. Tá bom? Jesus ressuscitou, então se eu morrer antes da vinda dele, ele vai me ressuscitar também e vai me levar para estar junto com ele. Então, que essa palavra sinta um consolo. Consola realmente, irmão. Consola porque nos dá a esperança que se nós morrermos aqui, nós vamos se livrar dessas coisas ruins que tem aqui nesse mundo e estar com o Senhor para todo sempre. Me traz consolo. Me traz consolo. Imagina você viver nessa vida cheia de agruras, cheia de problemas, cheia de dificuldade, depois morrer e não ter nada, não existe mais nada? Não, existe sim. Me traz consolo que um dia eu vou descansar com o Senhor.
e a estar com o Senhor. Isso me traz consolo. Não sei se traz consolo a você. Isso me tira o medo da morte. Não sei se serve para tirar o medo da morte do seu coração também. Então não seja um prisioneiro da morte, um escravo da morte, não. Saiba que tem coisa melhor esperando por você, tá bom? Então que essa palavra te console. O Evangelho de João, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Mateus 10 e 28, Mateus 10 e 28, vamos ler aqui para nós vermos aqui, Mateus 10 e 28, Mateus 10 e 28 diz assim, Jesus falando, Jesus animando os discípulos, olha o que Jesus está fazendo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Está vendo? Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Está vendo? Ou foi Jesus que falou. Para nós não temermos aquele que mata o corpo, ou seja, o ser humano ele pode tirar a vida no outro, mas ele não pode matar a alma, porque a alma pertence a Deus. Quando morremos, a nossa alma está com Deus. Então, se uma pessoa mata um cristão hoje que tem mente a Deus, ele matou o corpo, que Deus permitiu que ele matasse esse cristão. Matou o corpo, mas a alma dele está descansando com o Senhor no paraíso, não mata. Ele só pode matar o corpo. Então, Jesus falou, não tenha medo do homem que ele pode tirar sua vida. Por permissão de Deus, ele pode tirar sua vida. Não tenha medo, não tenha medo, porque se ele tirar sua vida, se ele te matar, olha, a tua alma estará descansando no paraíso, porque a alma ele não pode matar. Mas Jesus fala assim, ó, você tem que ter medo, temer não é ter medo, é ter respeito a Deus, que pode matar tanto o corpo como a alma, ou seja, pode tirar a vida do ser humano, a sua vida aqui, e também lançar a sua alma no inferno. É o que fala aqui, ó. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, tá vendo? A pessoa morre, a gente tem que ter respeito a Deus, que ele pode lançar a vida daquele que não teme a ele, que não tem respeito a ele, que morre em pecado, e não se arrepende, blasfema contra Deus. Esse morre e a vida após a morte dele vai ser lançada no inferno. Por quê? Porque ele não temeu a Deus, não respeitou a Deus, rejeitou o Evangelho. Então Deus tem poder de lançar a vida dele no inferno, não porque Deus quer, mas porque o próprio ser humano escolheu uma vida que levasse a ele o outro lado após a morte para o inferno. Tá vendo? Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode nos tirar desse destino eterno ruim após a morte, que é o inferno. Então Jesus estava dizendo aqui para respeitar, ter medo, respeitar a Deus e não ter medo do ser humano que pode tirar a vida. Então é isso que Jesus estava falando aqui. A morte ela não interrompe a vida. A morte ela não interrompe a vida, irmãos. A morte ela não interrompe a vida. Fala-se de vida eterna. A morte interrompe a vida aqui na terra. Interrompe a vida quando o nosso corpo deita a campa fria, a vida aqui do corpo morreu aqui. Mas a vida verdadeira aqui, a vida eterna, não interrompe. Porque um dia Jesus vai ressuscitar esse corpo que momentaneamente foi lhe tirado a vida. Jesus vai ressuscitar ele e transformar ele, glorificar ele, para corpo, alma e espírito estar com ele para sempre na eternidade. Então, vamos respeitar a Deus e não temer aquele que pode nos tirar a vida, que é o homem. Não vai provocar a morte, mas quando uma situação for sujeito, um ladrão, um bandido, assaltar, e a pessoa com a cabeça cheia de drogas, cheia de coisas ruins, matar você, não tema ele, porque ele vai matar o seu corpo, mas a sua alma vai estar, seu espírito vai estar vivo com o Senhor. Então respeite a Deus, tema a Deus, para que Ele lance a tua vida, lance o teu corpo, a tua alma, o teu espírito no paraíso
lugar de descanso. Tá bom? Respeite a Deus então. Então é isso que Jesus está falando aqui. A alma, ela não pode ser morta. Tem muitos que pregam que a alma morre, a alma fica com sono. Não, a alma não morre. O homem é um ser tricotômico. Ele tem corpo, alma e espírito. Todo o vosso corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito seja apresentado ao Senhor. Então ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. Ele é um ser completo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, o homem também ele é tricotômico. Ele é corpo, ele é composto de corpo, alma e espírito. Então, a alma não morre. Não se pode matar a alma. Somente o corpo, o espírito vai lá e o corpo e a alma ficam aqui na terra, viram lama e não existe mais não. Esse corpo, a alma, todo vai ser transformado, vai ser glorificado para estar para sempre com o Senhor. Então, a alma não pode ser morta, não pode ser morta. A pessoa que morreu já está morta, o cristão que já morreu está morto, a alma dele está no paraíso, lugar de descanso, aguardando o destino final de todos, sabe? De todos que serão o céu. Enquanto isso, todos que morreram em Cristo estão no paraíso, lugar de descanso. E todos aqueles que morreram sem Cristo estão no inferno, lugar esperando também o destino final, que é o lago de fogo. Então, a alma não morre. Tudo isso pertence a Deus. Corpo, alma e espírito pertence a Deus. Tá bom? Você está lembrado do ladrão na cruz? Que Jesus falou para ele: hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, o seu corpo vai morrer, você vai morrer aí na cruz, você vai morrer, mas hoje mesmo você estará comigo no paraíso, ou seja, você estará comigo no lugar de descanso, tá bom? Então o corpo morreria, mas a alma estaria lá no paraíso, no lugar de descanso, aguardando o dia do arrebatamento. Ele está lá, já se decompôs todo o corpo dele, do ladrão da cruz, já virou pó, os ossos acho que nem existem mais, mas no dia do arrebatamento ele vai ter um privilégio. Veja bem, ele morreu ali ao lado de Jesus, reconheceu seus erros, seus pecados, pediu misericórdia a Jesus. Veja o privilégio que ele vai ter de ressuscitar primeiro, antes de nós que ficarmos vivos. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, aquele que está morto, o corpo está morto no estado ali, aguardando o dia de ser ressuscitado, ele vai ressuscitar primeiro. Depois, quem estiver vivo é que vai ser arrebatado, ser transformado. Quem estiver morto, segundo Paulo, vai ser glorificado, sabe? Vai ser ressuscitado, o corpo vai passar pelo processo de glorificação, porque corpo, carne e sangue não é do reino de Deus, vai passar pelo processo de glorificação, vai glorificar aquele corpo, transformar um corpo que às vezes é pó, osso, cabelo, e às vezes nem nada deixa de existir, mas vai voltar, porque Deus formou o ser humano e ele vai tomar de volta para, assim, aqueles que são salvos e morreram no temor a ele, o privilégio que ele vai ter, ser transformado. Então, é um privilégio muito grande. Por isso, não devemos temer a morte. Não tenha medo da morte, não seja escravo do medo da morte. Bom? Porque muitos, quando falam a respeito da morte, meu Deus, eu não queria morrer. Irmão, todos nós vamos passar por isso. Tá certo que tem um receio. Muitos querem ficar com a família ainda, criar os filhos, viver aqui, aproveitar aqui um pouco ainda, sabe, no temor do Senhor, viver bem. Mas melhor é estar com Cristo, irmãos. Melhor é estar com Cristo. Por isso que nós não devemos ter o nosso tesouro aqui na terra. O nosso tesouro tem que estar no céu. A nossa esperança tem que estar no céu. Não podemos ser ignorantes a respeito da morte. A morte, não, a morte vai acabar com a minha alegria, a morte vai acabar com a minha felicidade que eu tinha aqui. Não, essa felicidade daqui é passageira. A melhor felicidade é na eternidade, estar para sempre com o Senhor. Viva, 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 viva bem. Se puder viver bem, se alimentar bem, ganhar muito dinheiro, mas com temor, com respeito às coisas de Deus, ganhe, vive bem. Mas tenha esperança que após a morte, se você morrer após a morte, tem coisa melhor para você, aguardando você na eternidade. Tá bom? Então nós devemos
saber que a morte ela não é o fim. A relação estende-se além morte, sabe? A relação do ser humano ela se estende além morte. O ser humano veio vivendo, chegou aqui, o corpo morreu. O que acontece? A alma dele agora, o corpo dele fica aqui na terra, no sepulcro, e a alma sobe para Deus e fica lá no paraíso, aguardando quando Deus fala, meu filho, vai buscar a igreja, com Jesus, ele vem, soa a trombeta, a voz do arcanjo, o alarido, aí ele que está morto, ressuscita, ressuscitado, transformado e levado nas nuvens de glória a estar com o Senhor. E quem estiver vivo, quem viveu vivo, agora o morto já levou, agora já transformou, agora o vivo, Jesus pega, arrebata ele, transforma ele, glorifica ele e leva, vai estar na nuvem de glória com o Senhor também. Então, a morte ela se estende além vida. A morte ela se estende, a vida se estende além morte. Melhor dizendo, a vida se estende além morte. Não sei se os irmãos entenderam o que eu estou falando. Agora aqui, Filipenses, o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, vamos ver aqui, se eu achar aqui, Filipenses, se eu achar aqui para nós lermos juntos, que é bom lermos a palavra para nós entendermos. Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Filipenses é para cá, Colossenses, Filipenses aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Filipenses capítulo 1, vamos ver aqui. Capítulo 1, versículo 21 e 23. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Pois para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Mas se eu viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou com Cristo, o que é muito melhor. Tá vendo? Vou ler de novo para você entender. Entenda assim, olha. Filipenses 1, 21 a 23. Pois para mim o viver é Cristo. Ou seja, ele está vivo, não morreu ainda, vive para Cristo, intensamente em Cristo. Meu viver é Cristo. Então, é Cristo. Vou ser cristocêntrico, Jesus. É Jesus na minha vida. Vou viver Jesus. Não vou pegar outro Deus, não vou pegar outros costumes. Eu vou ficar com Cristo. O viver é Cristo. É Ele que é o caminho. É Ele que é a verdade. É Ele que é a vida. Eu não vou viver em outra pessoa, porque só Jesus é o Salvador. É só Ele que vai me dar uma vida boa após morte. Além morte, vai me dar vida, é o único. Caminho, verdade e vida. É Ele. É isso que Paulo está falando. Então, para mim, o viver é Cristo. Vou viver é Cristo. Agora, o morrer é ganho. O viver é Cristo. Mas se eu morrer, para mim é ganho. Para mim é lucro. Vou estar no lucro se eu morrer. Se eu estiver vivendo em vida, na carne, ou seja, na vida aqui, não morrer ainda, para mim, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Quando estiver vivo, é Jesus. É Jesus na minha vida, é Jesus no meu andar, é Jesus no meu falar, é Jesus no meu olhar, é Jesus no meu agir, é Jesus. Não existe outro. Não vou ser fanático, vou ser somente adorador. Viver a Cristo. Viver Cristo na minha vida. Mas se porventura a morte chegar, lucro, ganho, porque eu vou estar com Ele. E o meu corpo vai ficar aqui. Mas um dia Ele vai voltar. Ele ressurgiu. Ele vai voltar, vai pegar o meu corpo, transformar e vou estar para sempre com Ele. Então, o viver é Cristo. O morrer, meu corpo tombar, é ganho. Porque o corpo fica aqui, mas a minha alma, meu espírito, vai estar com Ele lá no paraíso. O viver é ganho, ou seja, vou estar vida após morte. É ganho, é lucro. O viver é lucro. Mas se viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Porque Paulo amava os crentes, aos filipenses também.
Então ele queria estar com ele, mas ele estava explicando a real para o povo ali, ó. Vou falar a real para você. Para mim, o viver é Cristo. Enquanto estiver vivo, vou viver intensamente para Cristo, vou ajudar você, vou falar a verdade para vocês, vou falar a respeito de Cristo, a vida eterna para você, tudo que diz respeito ao reino de Deus eu vou falar para você, enquanto estiver vivo, é Cristo. Mas se eu morrer, é ganho. Vocês têm que entender isso. Você tem que entender. Enquanto estou vivo, estou abençoando vocês, trabalhando por vocês, evangelizando vocês, mostrando as verdades de Deus para vocês. Mas se eu morrer, para mim é lucro. Não entristeçam o coração de vocês, não. Porque eu vou estar vivo após a morte. O corpo vai ficar aqui, mas eu estou vivo, vou estar vivo após a morte. E vou estar esperando vocês lá. Por isso que eu quero que vocês entendam. Vivam intensamente aqui, vivam Cristo aqui. E quando vocês morrerem, vai ser ganho para vocês também. Mas ele sempre falava, agora estou dividido. Eu quero ficar com vocês, mas também quero ir. Bom, Paulo amava aos filipenses, queria ficar com eles, mas ele amava também a Deus e queria estar logo com Deus. Então, ficava entreaberto. Seja feita a vontade de Deus. Vou ficar aqui, trabalhar para Cristo. Vou dar o meu melhor para ajudar vocês. Vocês entendam isso e procurem absorver todos os ensinos da palavra de Deus e vivam com esperança. Tenham esperança que há vida após a morte. Não vivam escravos da morte. Vou ficar com vocês. Mas se um dia Jesus me levar, não entristeçam, não. Vivam intensamente Cristo para que um dia vocês possam ter vida além morte também. Tá bom? É isso que Paulo estava querendo falar aos Filipenses. Agora Apocalipse, mais um texto, nós estamos terminando já. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. 6, versículo 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, veja bem, as almas, aquele que morreu. A alma então não está morta, a alma está viva, está lá. O anjo mostrando para João, falando, João viu as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram, tá vendo? O corpo mataram aqui por causa que eles eram testemunho da palavra de Deus, eles pregavam a palavra de Deus, testemunhavam a respeito de Deus, de Jesus, mataram eles, o corpo. Então o corpo fica aqui, ficou aqui. Mas ele viu, João viu as almas dele lá, o anjo mostrou para ele, olha lá, tá vendo aqui lá? O corpo está na terra, não foi ressuscitado ainda, mas a alma deles estão aqui, ó, estão esperando o dia deles ir lá, tomar o corpo dele de volta novamente, ser transformado e estar completo aqui na eternidade, receber vida após morte para todo sempre aqui na eternidade. Eles estão aguardando. João viu isso, que o anjo mostrou para ele. Olha, esses aqui, olha, abriu aqui, foi um selo que foi aberto, ele viu debaixo do altar as almas do que foram mortos por causa da palavra. João viu as almas deles. Não estava o corpo ainda, só estava a alma deles lá, a alma e o espírito deles lá. O corpo estava aqui na terra. Então, a vida após a morte. Prolongamento de vida após a morte. E a verdadeira vida, que é a vida eterna. Não é a vida humana que sopro de vida, não. É a verdadeira vida, que é a vida eterna que há aguardando aqueles na eternidade. No versículo 10 diz assim, olha que as almas das pessoas que morreram estavam clamando ali. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgais e vingais o nosso sangue dos que habitam na terra? Veja bem, havia um diálogo ali dos mártires que haviam morrido por causa do Evangelho com Deus. Quando é que o Senhor vai despejar sua vingança sobre aqueles que blasfemaram contra o Senhor, rejeitaram o Evangelho e tiraram a nossa vida? Quando que o Senhor vai entrar em juízo? Ali pertencia a Deus, naquele diálogo ali das pessoas, das almas das pessoas, dos mártires que haviam morrido, com Deus perguntando para Deus, quando seria? Isso depende de Deus. É Ele que entra no juízo. É Ele que devemos respeitar, que é Ele que vai lançar o corpo e a alma no inferno, daqueles que tiraram a vida dos mártires e viveram
de uma forma errada aqui na terra. Cabe a Deus, irmãos. Fique somente sabendo e ciente. Tema a Deus. Viva intensamente Jesus. Não abandone Jesus por nada. Não fique com medo da morte. Escravo do medo. Sabe? Não. Não. Ah, sonhei com a morte, acho que eu vou morrer. Não tenha medo. Não tenha medo. Viva intensamente para Deus. Porque há uma vida além da morte para aqueles que temem a Deus. Por isso não desista. Não retroceda. Não volte atrás. Continue avante na presença de Deus. Porque a vida após morte não acaba com muitas religiões, até crentes cristãos que dizem, cristão diz que a pessoa morreu, é como palha, que acabou, não existe mais. Sabe por que esses cristãos pensam dessa forma? Porque são ignorantes a respeito de vida após morte. Não leem a Bíblia, aprende de forma errada e não quer aprender da forma certa. E quando é lhe falado da forma certa a esse respeito, eles questionam, mesmo mostrando a Bíblia para eles, eles questionam, falam que não é assim. Por quê? Porque são mentes cauterizadas que aprenderam errado e o certo não entra na cabeça deles, a não ser que o Espírito Santo coloque lá dentro da cabeça deles o que é certo. Por isso tem que ser pregado, falado a respeito desse assunto, em tempo e fora de tempo, falar que há vida após a morte e falar baseado na palavra de Deus. Há muito texto, há muito ensino que explica muito melhor do que eu. Eu estou explicando aqui de uma forma somente simples para que você tenha um pouquinho de entendimento para que não fique escravo da morte. Mas tem muita gente que pode se aprofundar mais nesse assunto e falar muito melhor a respeito desse assunto. Tá bom? Eu só estou falando para tirar o medo no seu coração da morte. Para você não ficar escravo da morte, não sabendo que tem vida melhor para você. Então aqui, nesse diálogo aqui, era o diálogo entre os mártires de Deus. Agora no versículo, no capítulo, 1 Coríntios, mais um versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ô, palavra difícil. Pois convém que isso que é corruptível, isso que é corruptível, o corpo, corruptível, isso que vai apodrecer, isso que tem doença, enfermidade, vai apodrecer quando morrer, isso é corruptível. Veja bem, o que Paulo está falando, isso que é corruptível, o corpo, veja bem, ser revestido de incorruptibilidade, isso que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, for glorificado, ou seja, ele vai deixar de ser corruptível, ou seja, ser podre, apodrecer, para ficar melhor, glorificado. Vai ser um corpo glorificado, um corpo que não vai ter mais o perigo de morrer e apodrecer, enfermidade, dor, isso e aquilo, não vai ter mais, porque isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, vai ser perfeito. Isso agora é falho, é corruptível, é falho, mas um dia vai ser perfeito, porque vai ser glorificado por Ele, por Jesus, quando Ele voltar para arrebatar a todos nós. Vai se revestir de incorruptibilidade. E isso que é mortal, esse corpo, está falando do corpo mortal, uma hora vai morrer, de um jeito ou do outro vai morrer, tá bom? Isso que é mortal. Ser revestido da imortalidade, ou seja, isso que é mortal, um dia vai morrer. Se revestir da imortalidade, ou seja, quando ele for transformado, glorificado, agora vai ser imortal, não vai morrer mais, porque vai receber a verdadeira vida após morte. A verdadeira vida ele vai receber após a sua morte. Então, vai ser imortal, vai ser revestido da imortalidade, vai ser glorificado, se revestir da imortalidade, agora não morre mais, não tem mais dor, não tem mais cansaço, não tem mais nada, porque está revestido, recebeu a verdadeira vida após a morte. Então, porque ele creu que teve vida após morte, não cessou a vida aqui na terra, mas ele creu que teve vida após morte, então vai se revestir de incorruptibilidade. É o que Paulo está explicando aqui.
da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tá vendo? Isso que é corruptível se revestir em incorruptibilidade, ou seja, esse morto, que é esse corpo que é carnal, que vai apodrecer, um dia ele vai se revestir, ele vai ser glorificado. Isso que é mortal vai se vestir da imortalidade, vai receber a verdadeira vida eterna, vida após a morte. Então a palavra vai se cumprir, a palavra bíblica vai se cumprir. Tragada foi a morte na vitória, ou seja, a morte não vai ter mais poder sobre você e sobre eu, porque fomos revestidos da imortalidade, revestido da incorruptibilidade. Agora nós recebemos a vida além morte, vida além morte, porque Jesus nos ressuscitou se estivermos mortos, ou Jesus nos arrebatou se estivermos vivos. Então agora estamos glorificados, renovados, transformados, recebemos a verdadeira vida. Estamos já na eternidade, com os dois pés na eternidade, transformado. Agora a morte não pode nos afetar mais. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, você recebeu a vitória. Você recebeu verdadeira vida. Então a morte não vai ter mais poder sobre você, porque você agora é imortal. Você está na eternidade. Você foi arrebatado, você foi transformado, então você é imortal, é vida eterna, a verdadeira vida após a morte. Então, a verdadeira vida não é essa que nós vivemos aqui hoje. Não é essa. Essa é uma vida, pode ser até um pouco boa, mas a melhor vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós estivermos lá na eternidade com Ele, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então a morte não vai ter mais poder sobre você. Após a morte, nós começaremos a desfrutar das consequências da nossa escolha espiritual, seja descanso eterno ou tormento eterno. Veja bem, isso é importante, porque após a morte, quando morrermos, aqui estão falando da morte, mas após o arrebatamento também, para quem servir a Cristo, então aí vai ver as consequências. Se nós vivemos Cristo, seguimos a Cristo intensamente, vivemos nele, a consequência é vida eterna, descanso eterno, receber a verdadeira vida após a morte. Agora, se a nossa escolha foi sem Cristo, viver aqui na ignorância, abandonar Cristo, viver longe de Jesus, afastado de Jesus, viver uma vida de pecado, aí o destino é o que Jesus falou, que não temeu a Ele, vai ser lançado num lago de fogo, no inferno, e depois vai ser lançado no lago de fogo, que é pior ainda. Então, irmãos, existe vida após morte, verdadeira vida. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Então escolha a vida para que viva. Fique na presença de Deus, tema a Deus, viva intensamente Jesus. Faça a escolha certa, a escolha correta. Faça a escolha correta, escolha Cristo e viva Cristo intensamente na sua vida. E se morrer, você está no lucro. Você está no lucro. O morrer, o viver é Cristo e o morrer é grande. Não viva escravo do medo de morrer, da morte, não. Porque naquele dia, tragada foi a morte na vitória. No dia que você estiver com Deus, lá na eternidade, você vai estar livre do medo da morte. Dizer, ufa, venci, agora recebi a verdadeira vida. Tinha medo lá, mas fui firme. Agora estou aqui. E realmente é verdade. A verdadeira vida está desse lado. Esse é o pensamento, é o que vai passar pela minha cabeça lá, quando estiver lá na eternidade com Cristo. Venci. Agora vou desfrutar da minha escolha, que foi servir a Cristo e ser fiel a Ele. Louvado seja Deus. Repetindo aqui o que Paulo falou aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque está cheio de gente que não tem esperança porque está sendo ensinado errado. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, veja bem, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, ou seja, dorme aqui é o que está morto. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo de Deus, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, sabe, morreu com Cristo, escolheu a coisa certa, viver aqui, morrer com Cristo, viver Cristo, ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que essas palavras possam consolar o seu coração e tirar a ignorância do seu coração a respeito da morte, de vida após a morte. Tenha conhecimento, eu espero que eu possa ter trazido para você um pouquinho de conhecimento o que vai acontecer após a morte, e existe vida após a morte, e você não seja mais escravo do medo da morte. Quando se falar em morte, você não fica mais com medo. Você saber que é um processo que você tem que passar um dia, se Jesus não buscar a sua igreja. Não tenha medo mais, não seja escravo desse medo. Que o Senhor Jesus possa hoje orientar, colocar conhecimento na sua mente, no seu coração, para que você viva em paz e console com essas palavras e tenha esperança no seu coração. Foi isso que Paulo quis, colocar esperança no coração dos Tessalonicenses, para que se pudesse aguardar a vinda de Cristo até ele voltar e também não temer a morte, tá bom? Então que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e viva em paz a partir de hoje. Descanse e não tenha medo mais da morte. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e aqui a graça do Senhor, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo seja com você e a sua família para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E só mais uma coisa, irmão. Você possa fazer algum comentário aí no vídeo, sabe? Falar se você tem sido edificado pela palavra. Faz um comentário, se você puder falar para alguém sobre esse canal, para Deus abençoar as pessoas, porque eu desejo isso, abençoar as pessoas através da palavra. Comente e fale para alguém a respeito desse canal, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.